Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. A nossa mensagem de hoje é uma pergunta: cheiro de vida ou cheiro de morte? Uma pergunta que pretendemos responder pela leitura e também pela explicação do texto que está na segunda carta aos Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda, não é? Capítulo 2, versículos 14 a 17. Vamos ler. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. O apóstolo Paulo usava muitos eventos da cultura em que os seus leitores viviam para ministrar o seu ensino, para escrever suas cartas. E aqui ele está usando um evento muito comum naquela época. Quando um general romano saía para as suas batalhas e voltava depois da conquista, ele entrava na cidade, e parece que era sempre na cidade de Roma, desfilando, levando aqueles que ele havia derrotado, os vencidos. Então, é uma cena em que vemos o general, seus soldados vitoriosos e os derrotados na batalha. Esses derrotados, eles eram divididos em dois grupos. Um grupo daqueles que iam ser mortos, que tinham sido condenados à morte. E outro grupo que ia ser transformado em escravos. A sua vida seria preservada, mas eles seriam escravos. Mas também havia outra coisa nessa procissão, nesse desfile. Pessoas iam queimando incenso perfumado durante todo o desfile. Por isso que Paulo fala aqui em cheiro de morte e cheiro de vida. Para aqueles que estavam desfilando como derrotados, que seriam destinados à morte, era um cheiro de morte. Mas para aqueles que estavam desfilando como derrotados, apesar de serem transformados em escravos, era um cheiro de vida. O que Paulo quer dizer aqui, e está se referindo a si mesmo como pregador do Evangelho, é que a pregação do Evangelho ela leva as pessoas a fazerem escolhas. As pessoas fazem escolhas em face da pregação do Evangelho, da apresentação da palavra de Deus. E conforme a reação das pessoas, o Evangelho pode se transformar em cheiro de vida ou pode se transformar em cheiro de morte. Então, Paulo está dizendo aqui que para aqueles que aceitam a palavra de Deus na sua integridade, com sinceridade, que aceitam a autoridade da palavra de Deus como
a palavra de vida, a palavra de Jesus, a palavra que nos fala da salvação, da graça, do perdão. Para estes, o Evangelho é um cheiro de vida. A pregação é um cheiro de vida. A mensagem do Evangelho é um cheiro de vida. O próprio pregador está trazendo cheiro de vida. Mas para aqueles que não aceitam a palavra, ou que tratam a palavra com desprezo, fazem mau uso da palavra, para esses é cheiro de morte. Então, qual é a sua posição? Qual é a sua escolha? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê no testemunho que a palavra de Deus dá de Jesus Cristo? O apóstolo João diz que o testemunho que a palavra de Deus dá é que Jesus Cristo é o Salvador, que ele veio para salvar o mundo. Ele diz, inclusive, tanto na introdução do Evangelho como na introdução da sua primeira carta, que a mensagem que ele viu e até a mensagem que ele ouviu e até que ele viu é que Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se você aceita essa palavra, então você está exalando um cheiro de vida. Mas se você não aceita, você está exalando um cheiro de morte. Mas Paulo vai mais longe ainda. Ele diz aqui que aqueles que estão sendo salvos, melhor dizendo, para aqueles que estão sendo salvos, a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho é cheiro de vida. Mas para aqueles que estão perecendo, é cheiro de morte. O maior versículo da Bíblia, assim considerado, é João 3,16. E ele diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós temos, então, o cheiro de vida e o cheiro de morte. Depende de como você crê. Para quem crê, é cheiro de vida. Mas para quem não crê, é cheiro de morte, de condenação. O apóstolo Paulo diz, na carta aos Romanos, capítulo 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, novamente temos a morte e a vida. Quando você aceita Jesus, quando você crê na mensagem do Evangelho, quando você aceita a mensagem do Evangelho que fala sobre a graça de Deus, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, então você está exalando cheiro de vida. Mas se você rejeita, então você está perdido. E aí você está exalando um cheiro de morte. Jesus disse: quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. Quem crê já passou da morte para a vida, mas quem não crê está condenado. Sobre ele permanece a condenação, o juízo de Deus. Mas Paulo diz aqui, ele fala aqui que Cristo nos conduz triunfantemente. Mas aí quando ele fala Cristo nos conduz
triunfantemente, está dizendo isso no modo passivo, quer dizer, nós somos conduzidos por Jesus como aquele que triunfa sobre nós. Isto é, para quem admite o senhorio de Jesus sobre a sua vida, em sua vida, a mensagem do Evangelho, a pessoa de Jesus se torna um cheiro de vida. Como para aqueles condenados que iam ser transformados em escravos, mas teriam sua vida preservada. É isto quando a Bíblia nos diz que Jesus Cristo nos resgatou. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que nós fomos comprados. O apóstolo Pedro diz que nós fomos resgatados, que não foi por ouro, nem foi com ouro, nem foi com prata, mas com sangue precioso de um cordeiro sem mancha e sem defeito, que é Cristo Jesus. A ideia é de que alguém vai ao mercado de escravos e ali vê um escravo que está sendo vendido e compra. Nós estávamos escravizados do pecado, sendo vendidos à morte, à condenação. Mas Jesus veio e pagou o preço pelo nosso resgate. Ele triunfou sobre a nossa condenação. Ele triunfou sobre o pecado. Ele triunfou sobre a morte. E ele nos venceu. E vencidos, Paulo disse, já estamos crucificados com Cristo. E a vida que agora nós vivemos, não somos mais nós que estamos vivendo, mas é Cristo que vive em nós. Por isso, Cristo nos conduz triunfantemente, como aquele general romano conduzia os seus derrotados. Mas não somos derrotados. Pelo contrário, na carta aos Romanos, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Quando Jesus se torna o nosso Senhor, nós nos tornamos vencedores. Então, para quem aceita Jesus, o senhorio de Jesus na sua vida, é cheiro de vida. Mas para quem rejeita Cristo, quem rejeita Jesus como o Senhor da sua vida, é cheiro de morte. Há uma passagem muito interessante na Bíblia que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Ele diz que Jesus foi avisado com antecedência que Lázaro estava doente, mas ele só chegou no lugar onde Lázaro morava 4 dias depois que ele tinha morrido. Mas ele pediu para as irmãs de Lázaro para ver o corpo. Porém, Marta, uma das irmãs de Lázaro, disse, olha, não é bom porque ele já foi sepultado há 4 dias, já está cheirando mal. Mas Jesus insistiu e mandou que tirassem aquela pedra da sepultura e ressuscitou a Lázaro. Disse, Lázaro, sai para fora. E fez aquele milagre extraordinário. É esse milagre que Jesus quer fazer na sua vida. Ao invés de você se tornar um cadáver que cheira a morte, ele quer tornar você naquela pessoa viva que tem cheiro de vida. Que Deus nos abençoe.